Shalom, irmãos. Tenha uma boa tarde para todos aí. Antes de mais nada, compartilha esse vídeo. Deixa teu arrasto, quer dizer, eu gostei. Hoje eu vou fazer dar um estudo de um pouco do mundo espiritual. Como que funciona os instrumentos, a música no mundo espiritual. Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo, vai ter continuação. Irmãos, primeiro passo no mundo espiritual, como que funciona o som do violino, como que a pessoa, ela sente a presença. Não vou falar de Deus, de Yeshua aí, de Paráclitos. Eu vou falar no geral, tanto para libertar uma pessoa. O primeiro passo, irmão, o violino. Quando a pessoa tocando o violino, o corpo dela começa a ficar ágil. Ela começa a viajar no corpo, não é na mente. As células do corpo. Presta bem atenção quando você estiver tocando numa orquestra, ou você tocar o violino, uma música que você curte tocar, uma pegada. O segundo passo é o contrabaixo. O contrabaixo, o violino, ele começa a agir teu corpo. O contrabaixo começa a bombar teu coração, a pulsar. Ou seja, o teu espírito, ele não fica alvoroçado, ele não fica. O teu espírito, o coração fica bombando, o teu espírito fica ansioso para entrar no mundo espiritual ou o mundo espiritual vir. O terceiro passo, quando é o contrabaixo, a bateria ela dá pegada das pancadaria no mundo espiritual. O teclado da mesma forma. Agora, a guitarra, quando usa uma distorção, dá um exemplo, um som de um raio, um trovão. Se você for analisar, é a pegada de uma bateria, o raio é um som de uma guitarra com distorção. Quando a pessoa começa a tocar com distorção, tô falando uma música com pegada, música pro metal, o metal. Não importa o estilo, white metal, heavy, black, thrash, não importa. Thrash não, true metal. O som da pedaleira, a guitarra, o espírito, o corpo, a mente e o coração imediatamente. Como que eu posso explicar para vocês entenderem? Imediatamente, o mundo espiritual, ela vai. Eu não tenho ideia se vocês já assistiram algumas bandas que os caras estão tocando ou acontece com você mesmo. Comigo acontece. Começa a tocar, o cara começa a dançar na bateria, teclado, contrabaixo. Ele começa a dançar, a viajar na música. Ou seja, o espírito dele, para alguns momentos da música, saiu do corpo, foi para o mundo espiritual para agir em favor, respeito da música, para com todos que estão em volta. E a hora que ele começa a tocar, o corpo dele, o rosto dele, ele começa a suar, a transpirar. Há dois tipos de músico. Aquele músico que toca por tocar, não passa nada. Só tá acompanhando a letra, tocando a letra, esperando que tenha escrito a letra. E tem aqueles músicos que tocam com o coração, com o espírito, que todos que estão em volta sentem ou uma presença de alegria, uma paz. Eu fico calmo, eu me sinto paz e tranquilidade com metal, né? Metal gótico, assim, black metal, qualquer tipo de metal, mas que eu sinta o que a pessoa está tocando, o espírito dela, tipo assim, você toca dançando, você está no mundo espiritual. Embora muitos entendem um pouco do mundo espiritual quando está tocando, e outros, quando toca, conseguem movimentar o mundo espiritual para cura, para tudo, no geral. Então, irmãos, quando há pessoas, ou a banda, ou uma pessoa está tocando, e você fala, nossa, que som gostoso, que som, oh, que da hora esse som, mexe com a gente.
Não é o psicológico, tem música que mexe com o psicológico, né? Tem muitos. Eu estou falando no mundo espiritual, não é psicologia da música. Não. Não é linguagem manipulada pela letra, não. Eu estou falando no mundo espiritual, o que o efeito da música faz a pessoa que toca com o espírito, seja bateria, guitarra, contrabaixo, teclado, sax, violino, harpa. A pessoa, ela tem que tocar com o espírito, com o espírito. Vou dar um exemplo. Da mesma forma que a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela atraiu. O Espírito Santo veio até ela foi atraída. É a mesma forma no mundo espiritual quando se toca uma música com pegada. Com pegada. Pode ser qualquer tipo de música, qualquer tipo de louvor, qualquer um. Se a pessoa toca só por tocar, vai tocando assim, você não sente nada. Agora, quando uma pessoa toca e ela começa ali a viajar, isso que move, é isso que você tem que transmitir para o teu próximo. A pegada do mundo espiritual. Porque tudo envolve o mundo espiritual. Tudo. A bateria, ela influencia. Não tem nada a ver com os espíritos malignos, não. Não tem nada a ver com isso. Eu posso usar a música para meu benefício, só tocar como tabajara, taquara rachada, ou eu posso usar a música para vender, para fazer composições, entendeu? Para tocar para um grupinho ali. Mas estou falando quando uma pessoa, não precisa ser profissional, quando ela pega o instrumento, qualquer tipo de instrumento, quando ela começa a tocar com o espírito e com o coração, ela consegue usar o mundo espiritual a favor dela. Entendeu? Ela consegue movimentar o mundo espiritual. Todos conseguem sentir. É isso que eu estou explicando um pouquinho hoje sobre alguns instrumentos, o que acontece no mundo espiritual. Vou dar um exemplo. O rei Davi tocava harpa, também tocava guitarra. Ele no mundo espiritual deixava os demônios putos da cara. Né? Que o rei Saul lá ficava pegando no ronco, outro dia voltava o espírito maligno. E lá ia de novo o rei Davi tocar o metal. Né? Haja paciência, né, para aguentar o rei Saul. É nesse termo que eu estou falando, né? Não existe hinos, não existe música, como posso falar assim, inspirada por Paráclitos, inspirada por Yahvé. Tudo é dele, tudo é dele. A diferença, eu posso tocar música com raiva e não fazer efeito nenhum. Eu posso tocar música só por tocar para dizer que faço alguma coisinha. Ou eu posso fazer algo para que o mundo espiritual faça algo em meu favor e em teu favor. Entendeu? É um comando. É um comando. Então eu estou deixando aqui a primeira parte. Vou fazer mais vídeos relacionados ao mundo espiritual. O efeito que a música faz no mundo espiritual. Portanto, que Yahvé fala, tudo que tem fôlego louve. Tudo, não é metade, é tudo. Tudo é tudo. Tudo. Tudo louva ele. Até o vento tem um som. E a música, os instrumentos, saíram do reino de Yahvé. Depois teve os anjos lá que tocaram, né? Antes do Adão e Eva, o povo draconiano. E depois Caim teve filhos, e um dos filhos de Caim se chamou Abel. Então Yahvé começou a ensinar a descendência de Abel, lá de Caim. Se não me falha a memória, foi um neto ou filho de Caim que se chamou Abel. Yahvé achou graça e ensinou eles a construir instrumentos. Já vem daí, entendeu? Bateria, guitarra, já vem daí. E Lúcifer nunca tocou instrumento nenhum. Medite lá nas escrituras, só meditar lá. Portanto que todos os malá, todos os anjos, arcanjos, abadons, serafins, todos, e muito mais que a escritura não revela nomes, todos idolatram Yahvé com os instrumentos. Instrumentos, bateria, guitarra, com distorção, tudo que tem fôlego. Vocês estão entendendo? Então não tem esse algo assim, porque Yahvé não recebe meu louvor, não. Tudo
O mundo espiritual funciona com música. Alguém que já entrou no mundo espiritual consegue ver grito de anjos e espíritos malignos. Consegue ouvir gritos e som. Som mesmo, pegada. Cada pancada um som, batida de espada é um som. Então, beleza? Um Shalom Adonai. Compartilha esse vídeo, deixa o teu joinha. Eu expliquei um pouquinho, meio por cima, do efeito da música no mundo espiritual e como o mundo espiritual age através da música. Eu vou estar continuando esse vídeo. Um Shalom Adonai. Até a próxima.